Oi, gente! Nessa última quinzena eu resolvi finalmente conhecer alguma coisa do H.G. Wells. Eu nunca tinha lido alguma coisa dele e me parecia assim um pouco falha da minha parte. Então eu pensei, olha, acho que a hora é agora, então eu peguei 2 livros dele para ler. Eu li A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Para mim, eles são os 2 livros mais conhecidos dele. Não, tem Guerra dos Mundos, aí Dr. Moreau também. Mas pra mim, esses são os 2 em que eu mais ouvia falar e eu tinha curiosidade em ler. Eu não sabia muita coisa sobre o próprio H.G. Wells, então eu também não fiz nenhuma grande pesquisa sobre ele, mas antes de A Máquina do Tempo, fala um pouquinho sobre o autor e ele conta que ele nasceu em 1866, ele faleceu em 1946, ele escreveu muita coisa mesmo, tanto de romance, quanto livros de não ficção, contos, antologias, e esses artigos, várias coisas assim que ele escreveu. Dos livros, os livros que eu peguei para ler foram 2 livros que são chamados assim da coleção científica dele, e eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Eu ouço falar tanto de H.G. Wells que eu esperava mais dos livros, mas talvez seja porque hoje em dia eu já esteja acostumada com esse tipo de leitura, já tenha sido dissecado toda essa temática várias vezes. Todo mundo já ouviu falar, já assistiu filme sobre isso, já vi filmes sobre A Máquina do Tempo, já vi filmes sobre O Homem Invisível. Então, talvez a leitura em si pareceu meio cansativa, assim. Ele tem um jeito meio quadrado de escrever, assim. Não é ruim, mas também não é aquilo que eu imaginava que seria. Dos 2, eu gostei bem mais da Máquina do Tempo. Aqui, eu li no Kindle, tá? Essa aqui foi a versão da Máquina do Tempo que eu li. Dá pra ver? E a Máquina do Tempo, esse aqui, deixa eu até ver se aparece aqui. Esse aqui ele foi traduzido pelo Fausto Cunha. Tá, foi isso. Traduzido pelo Fausto Cunha e ele foi impresso no Brasil em 81. Eu acho que todo mundo conhece a história da Máquina do Tempo, mas se vocês não conhecem, ela é basicamente o seguinte: um homem, é um grupo de pessoas, eles não são mencionados pelos próprios nomes, é tipo o jornalista, o médico, o inventor, e assim a pessoa que está contando a história chama eles dessa forma. E um dia o viajante do tempo, ele conta para eles que ele tá construindo uma máquina, ele mostra um protótipo, acho que se fala, dessa máquina para eles e chama todo mundo, né? Eles costumavam jantar todo dia X da semana, então ele chama todo mundo para aquele horário X na casa dele ou no clube, não lembro exatamente. Só que ele chega todo destruído, esfarrapado e cansado, e depois ele conta pra eles o que foi que aconteceu. E o que aconteceu foi que ele resolveu pegar a máquina dele, a criação, né, a invenção dele, e viajou pro futuro. E muitas coisas acontecem no futuro, assim, ele viaja pro ano 1732, eu acho. É muito tempo à frente. E é óbvio que tá tudo diferente, assim. E a história é legal, a forma como ela se desenvolve é bem interessante. O que eu não gostei foi a forma como ele assumiu tudo, sabe? Óbvio, a Máquina do Tempo ela sai de um lugar, de um ponto no espaço e no tempo e vai até outro ponto no espaço e tempo, mas ela vai ficar exatamente naquele ponto. Ela não, tipo, se ele está em Londres, ele não vai parar na Nova Zelândia, certo? Ele vai parar exatamente no mesmo ponto onde ele saiu, só que tudo estará diferente. E isso me incomodou um pouco, porque ele vê os arredores do local, ele está a pé, então ele vê os arredores do local e ele
julga a população daquele ano 800.732 ou qualquer coisa assim, e ele julga por aquele local que ele conhece. Então, se nós pensarmos hoje em dia mesmo, se qualquer pessoa cair, sei lá, viajar e parar aqui não sei, numa aldeia indígena, vai achar que nós somos todos iguais aos índios, e nós não somos. Se for parar em São Paulo, vai achar que o mundo é igual a São Paulo, e não é. Tem muito lugar diferente. Se parar no meio do sertão nordestino, não é, o mundo não é todo daquele jeito. O mundo é vasto e ele sabia disso. Por que ele fez toda a imaginação achando que a humanidade ia ser exatamente como era aquele espaço, aquele local que ele caiu? Eu achei isso muito falho na teoria dele, e ele fez toda uma teoria sobre como a humanidade chegou naquele ponto, o que aconteceu para todos, para a humanidade se desenvolver ao ponto de chegar naquela situação específica, e isso eu achei um pouco presunçoso da parte dele, sabe? Eu não gostei muito disso, mas a forma que a história se desenvolve, o que ele conta e como termina, assim, isso eu achei legal. Então A Máquina do Tempo é um livro que vale a pena ler, embora eu acho que ele é meio preconceituoso. Na minha visão, ele é um livro meio preconceituoso e muito, talvez um pouco maniqueísta também. Sei lá, foi a minha concepção enquanto eu li o livro. O outro livro que eu li foi O Homem Invisível. Deixa eu até achar aqui se eu mostro pra vocês. O Homem Invisível. Aqui. Essa foi a versão do Homem Invisível que eu li. Essa versão, ela foi publicada pela Francisco Alves, e a edição, e a tradução foi da Elsa... Peraí. Elsa Martins, eu acho. A tradução foi da Elsa Martins. Olha, para começo de conversa, a primeira coisa que me incomodou com esse livro foi a introdução. Eu tenho que aprender a não ler a introdução, porque está introduzindo o livro e tal, mas ele contou tudo. A pessoa que fez a introdução contou exatamente o que ia acontecer no livro, como ia acontecer, e contou o final. Quer dizer, a introdução foi um spoiler do livro inteiro. Como assim? Eu não gostei. Eu fiquei chateada. Deveria ter lido a introdução só depois. Tem outro livro que eu li a introdução, que também contava tudo, explicava tintim por tintim, mas nesse caso eu gostei, que foi a Epopeia de Gilgamesh, porque o livro em si, ele é tão confuso, e o linguajar dele é bem rebuscado, que a introdução me ajudou a compreender o que eu iria ler logo a seguir. Então, mas eu acho que foi o único caso que eu gostei de spoilers na introdução. Nesse caso específico, estragou a leitura pra mim. É óbvio que talvez eu já tivesse conhecimento de algumas coisas, porque todo mundo, hoje em dia, que lê ou que assiste filmes e tal, já ouviu falar do Homem Invisível. Mas eu achei incômodo, eu esperava ter uma relação diferente com o livro, e não tive, talvez por conta desses spoilers que eu tive na introdução. Me incomodou. O livro também achei muito quebrado, muito seco, assim. A forma que ele contou as histórias não me atraiu. Eu demorei muito tempo para conseguir me sentir à vontade, confortável com o livro. Eu só fui começar a gostar um pouco do livro para mais da metade, quando ele começou a contar a história realmente de como tudo chegou até aquele ponto. Daí parecia um pouco mais pessoal. Antes disso estava tudo muito impessoal, contando os acontecimentos pelos olhos de outras pessoas e como todo mundo estava enxergando a situação. Isso tudo me deixou bem, sei lá, desanimada com o livro. Tanto que é um livro super curto, eu demorei mais de uma semana para ler. Um livro que você consegue ler tranquilamente em 1 ou 2 dias no máximo. Eu demorei mais de uma semana, não foi fácil. Porque eu tive que, sabe, me forçar, tive que fazer um esforço para conseguir terminar de ler o livro. Então, sei lá, essa foi a minha experiência, tá, com O Homem Invisível. Talvez vocês gostem. Eu não gostei muito, eu achei... O personagem também não chama atenção, mas acho que, na verdade, a intenção do autor é essa, é mostrar um personagem que ele é um personagem difícil, não é um personagem fácil de gostar. As pessoas ao redor dele não gostavam muito dele, e ele mesmo ele tem uma personalidade muito forte, assim. Então, até meio insano, se duvidar. Se bem que, né, quem é que não ficaria meio insano ficando invisível e tendo que lidar com toda essa situação? Então, eu acho que isso é um pouco proposital. Todo esse desgosto, essa falta de empatia que o leitor tem. Mas ainda assim,
eu acho que poderia ser melhor, não precisava ser tão brusco. E é isso aí. Foram os 2 livros do H.G. Wells que eu li. E, sei lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes, se gostaram, é claro. E vamos ver o que vamos comentar da próxima vez. Então é isso, até mais. Tchauzinho.